Olá, turma. Olá, alunos. Vamos aqui iniciar a nossa correção da última atividade. Então, estejam em mãos os cadernos, os lápis, canetas, tá? Vamos acompanhar aqui a nossa última atividade sobre figuras de linguagem, né? Que a gente falou na última aula, e especialmente as duas metáforas aí, comparação. Então, prestem bastante atenção, com uma atividade bem simples, né? Mas que quem conseguiu responder toda é porque compreendeu de fato 100% do conteúdo, tá bom? Então vamos lá começar com nossa atividade. O computador travou. Pronto, começou aqui. Então, relembrando, o que seria metáfora e comparação, né? Já sabe que é uma figura de linguagem, em que a gente consiste, o uso dela em colocar sentidos diferentes do que já é comum às palavras, né? Então, quando se fala em figuras de linguagem, sempre a gente está relembrando sentido figurado, né? Então, as palavras, elas são usadas com sentido figurado, seu sentido conotativo. Então, a metáfora é uma comparação subentendida, ela é implícita, né? Então, subentendida quer dizer que essa comparação ela não é feita de maneira clara, tá? Ela é uma comparação subentendida implícita. É o aluno que vai fazer essa interpretação do que o autor quer repassar com aquela comparação implícita. Já a comparação não, ela é explícita, ela é clara, possui o conector comparativo, né? Então, sempre que houver um conector comparativo, você já sabe que é comparação e não metáfora. Que conectores poderiam ser? O como, o que nem, o tal como, né? O assim como e etc. Então, metáfora ela é subentendida e implícita e a comparação é explícita, clara e objetiva. Então, vamos aí para a primeira questão. Desculpa, pessoal. Na atividade 1 diz o seguinte: observe os trechos retirados do conto A Cartomante, marque com X os trechos que contêm uma metáfora e como essa figura de linguagem contribui para o sentido de cada trecho. No trecho A eu tenho assim: Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. B. Quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Letra C. Rita tratou especialmente do coração e ninguém o faria melhor. Letra D. Vexame, sustos, remorsos, desejos. Tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. Na letra E. Não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E na letra F. Nenhuma explicação das origens. E aí, meus queridos? Qual dessas alternativas vocês acham que eu tenho uma metáfora? Então, sempre quando se fala em metáfora, você vai procurar uma palavra que ela está fora do sentido normal, do seu sentido comum, está no sentido figurado. E aí, onde é que a gente encontra essa metáfora? Vocês acharam aí em qual? Na A, B, C, D, E ou F, né? Então, a metáfora está aqui na letra A. Por quê, professor? Porque, embora eu tenha aqui o como, né, como um elemento comparativo, eu também tenho uma metáfora nessa mesma linha, tá? Ó, eu tenho o como aqui, o conector comparativo, tem uma comparação explícita, sim. Mas olhem bem aqui, ó. Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Então, a oração inteira, o trecho todo aqui, ó, chamei a atenção para isso. O que quer dizer isso? A natureza põe no berço. Isso está no sentido figurado? Está, né? A natureza ela não tem essa ação de colocar ninguém dentro do berço. Então, aí eu tenho a natureza sendo empregada com o sentido figurado, né? Então, essa natureza significa tempo, né? Que o tempo adianta a velhice para algumas pessoas. Então, por isso, nessa primeira eu tenho aí uma metáfora, tá bom? A questão número 2, metáfora ou comparação. Então, aí vocês podem observar que eu tenho o como, o tão aí destacado, né? Então, se eu já tenho esses elementos conectores comparativos, eu sei que se trata de comparação. Então, nosso amor é como um fogo que nunca apaga. Então, se eu tenho o como aí, o conector comparativo, eu tenho uma comparação.
Este livro é tão precioso como o maior tesouro do mundo para mim. Eu tenho aí o conector tão como, né? Também comparação. Os seus olhos são estrelas no céu. Olhos podem ser estrela. Então, ele está sendo usado em um outro sentido, né? Então, aí eu tenho uma metáfora. Os seus olhos brilhavam como estrelas no céu. Então, ele fez uma modificação, né? O sentido também muda. Mas aí agora eu tenho o conector como. Então, agora eu tenho uma comparação. Suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. Rios escorrem pelas bochechas. Então, esse rio escorrendo era como se fosse lágrimas contínuas, né? Um choro contínuo. Então, aí eu tenho uma metáfora. A casa da cartomante era como uma prisão. Elemento comparativo, comparação. A casa da cartomante era uma prisão, né? Então, era algo fechado, era escuro. Pode fazer várias associações a essa prisão, né? Pode dar várias interpretações a essa palavra prisão. Então, está no sentido figurado, metáfora. Seu coração era uma pedra. O coração pode ser pedra, então tenho também aí uma palavra sendo utilizada em um sentido figurado, então eu tenho metáfora. Então é muito simples, pessoal. Apareceu o conector comparativo, comparação. Não apareceu, a palavra está sendo empregada no sentido figurado, metáfora, tá bom? Atividade número 3. Explique as metáforas das frases da atividade 2. Né? Então, eu fiz um resumo, mas a questão ela quer que você explique cada metáfora da atividade 2. Então, metáfora eu só botei aí na letra C, na letra E, G e H. Então, vocês iriam explicar o que essas frases querem dizer. E aí eu fiz aqui um resumo, né? A metáfora é uma figura de linguagem que indica duas características semânticas comuns entre dois conceitos ou ideias. Então, vai fazer a comparação implícita entre duas características, né, comum, semântica, que tem o mesmo sentido de conceito ou de uma ideia. A comparação pode ser simples ou não, quando os dois elementos são de um universo ou categorias distintas. No caso da comparação, existe uma palavra de conexão, como, parecia, tal qual, assim, e etc. Tá? Atividade número 4. Qual a figura de linguagem presente na frase? As mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente, de Mário Quintana. Então, eu tenho uma comparação, eu tenho uma metáfora, metonímia ou eufemismo. Lógico e é evidente que ninguém marcou a letra C ou a letra D, porque a gente não viu essas figuras, né? Então, não tem por que marcar coisa que você não sabe. Então, aí eu vou ter entre comparação ou metáfora. Tem conector nessa frase? Não tem. Então, se não tem, eu já posso dizer que é uma metáfora, mas a gente também pode ir além, pode fazer a interpretação da frase. As mãos que dizem adeus são pássaros. As mãos podem ser pássaros? Então, aí você vê que a palavra ela está sendo utilizada em uma em outro sentido, né? Então, eu tenho uma figura de linguagem. Eu tenho uma palavra sendo utilizada no seu sentido figurado. Então, eu tenho aí uma metáfora. Atividade número 5, parecida com a 2, né? Identifique os recursos estilísticos empregados nos trechos a seguir. Quando se fala em recurso estilístico, eu também estou falando de figura de linguagem, tá, pessoal? Então, não é nada demais a questão, é só porque eu coloquei de uma outra forma. Cada brasa palpita como um coração. Como? Conector comparativo, comparação. Amar é mudar a alma de casa, né? Amar é mudar. Lembre-se sempre da metáfora, é uma afirmação, né? Que eu falei. Então, geralmente vai aparecer esse verbo de ligação, esse é, indicando certeza, né? Tem aí uma metáfora. A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Não tem elemento comparativo, metáfora. A lua é uma gata branca, mansa, que descansa entre as nuvens. Tem aí uma metáfora. O sol é um leão sedento, metáfora. Meu computador é tal qual o seu. Então, eu tenho tal qual aí, o comparativo. Eu tenho uma comparação. Tudo ok, pessoal? Acredito que bem simples. Muita gente conseguiu acertar pelas fotos que vocês enviaram na aula passada. Eu pude lá ter uma olhada e eu pude ver que muita gente acertou, né? Eu acho que a única mais que erraram foi na primeira questão, que ela exigia um nível maior de interpretação.
Então, pessoal, a gente encerra a correção da atividade por aqui. Agradeço aos que participaram e aos que acompanharam. E para esse início de semana eu deixo essa mensagem para você, né? A única coisa que cai do céu é chuva, o resto é luta, né? Então nada é fácil, nada vem de graça para a gente se a gente não lutar, trabalhar para conseguir o que a gente quer. Não espere que não vai cair como chuva do céu, tá bom? Então abraços para você e um bom fim de semana, ou uma boa semana, né? Um bom início de semana.